Olá, amigos! Mais uma vez nos encontramos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você confia nas pessoas? Quando nós olhamos para o nosso tempo, eu posso dizer que, sem dúvida, hoje as pessoas não confiam mais umas nas outras. Eu lembro quando eu era pequeno, como dizemos aqui no Sul, guri, bem novo, eu ouvia muito a expressão de que a palavra de um homem se confia com um fio de bigode. Ou seja, se alguém falar, você pode confiar. Mas hoje as pessoas já não confiam mais tanto assim umas nas outras. E parece até que existe um certo incentivo para que não se confie. Por exemplo, existe um escritor gaúcho chamado Mário Quintana. Certa vez, Mário Quintana escreveu numa tirinha do jornal Zero Hora, aqui de Porto Alegre, as seguintes palavras: "Não te abras com o teu amigo, porque ele, outro amigo tem, e o amigo do teu amigo tem amigos também." Ou seja, nas palavras de Mário Quintana, ele está dizendo, olha, não fale da sua vida para o teu amigo, porque esse teu amigo vai falar de você para o amigo dele, e o amigo dele vai falar para o outro, e assim todos vão ficar sabendo. Não confie nas pessoas. Mas sabe qual é o grande problema nisso? É que muitas vezes as pessoas pegam a sua falta de confiança em alguém e a transferem para a sua falta de confiança em Deus. As pessoas tiram a falta de confiança do pessoal e o transferem para o espiritual. Aí alguns até vão dizer assim, não, pastor, eu confio em Deus. Mas eu acho muito interessante o que a escritora cristã Ellen White fala quando ela menciona um pouco disso num livro chamado Testemunhos para Ministros, na página 451. Essa autora diz assim: muitos professam conhecer e, no entanto, o negam em suas obras. Essa é a realidade. Eu digo, não, eu confio em Deus, mas a minha vida, as minhas atitudes mostram o contrário. Essa mesma escritora, Ellen White, num outro livro agora, chamado Testemunhos para a Igreja, na página 36, ela faz um apanhado das profecias bíblicas e, olhando para o cenário profético, ela nos diz as seguintes palavras: vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos se cumprem rapidamente. Eles declaram que a vinda de Cristo está próxima e está às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. As forças do mal estão se arregimentando, se fortalecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a acontecer. E os acontecimentos finais serão rápidos. Nas palavras dessa autora, olhando para o quadro que a profecia mesmo descreve, Jesus está voltando. O cenário profético mostra que esse mundo está chegando ao seu final, e diante disso o inimigo tem arregimentado os seus anjos, e eles têm então se fortalecido para a última grande batalha, a batalha do Armagedon. E num outro momento, uma outra série, eu quero conversar com vocês o que representa a batalha do Armagedon. Mas o fato é que o inimigo está se fortalecendo. Ele está preparando para o fim. E nós que vivemos na mesma condição, sob essa mesma ótica de um mundo indo para o seu final, como está a nossa vida? É nesse cenário que nós precisamos desenvolver algo que é tema do nosso salmo no dia de hoje. E eu convido você aí na sua casa, onde você estiver me vendo, que se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia. Eu quero ler aqui alguns versos do Salmo 125. Veja que interessante já o título desse salmo. Ele chama-se Fé Inabalável. O autor desse salmo vai falar sobre um tipo de fé. Fé que deve ter todo aquele que está vivendo nesse contexto de fim, que está olhando e vivenciando a batalha final e que quer vencer. E o verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre. Esse é o tipo de fé
que Deus deseja para aqueles que estão vivendo no tempo do fim, para aqueles que estão olhando e sentindo a batalha e querem ser vitoriosos. Mas então a pergunta é, mas pastor, como é que eu desenvolvo uma fé inabalável? Como é que eu consigo ter esta fé? Como é que eu consigo então confiar plenamente, cegamente em Deus? A Bíblia nos dá algumas ideias de como é que essa fé se desenvolve. Para você ter uma ideia, no livro do Gênesis, capítulo 5, verso 24, aqui Moisés ele fala as seguintes palavras. Capítulo 5 do Gênesis, verso 24, diz assim: Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, Enoque ele teve uma vida de confiança tamanha, de fé extraordinária, que Deus, em dado momento, o tomou para si. Veja, aqui em Gênesis diz que Enoque andou com Deus. Hebreus, capítulo 11, também fala de Enoque, mas agora usa uma outra expressão. Livro de Hebreus, capítulo 11, e no verso 5 diz assim: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Lá em Gênesis diz que Enoque andou com Deus. Aqui em Hebreus diz que Enoque agradou a Deus. Mas então, o que representa andar com Deus? O que representa agradar a Deus? E como isso se transforma numa fé inabalável? Veja, andar com Deus significa nada mais do que, primeiramente, conhecer muito bem a Deus. O profeta Amós, em seu livro, eu não vou ler, mas depois você pode ler com calma, no capítulo 3, verso 3, ele faz um questionamento. Ele diz assim: Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traduz esse verso da seguinte maneira: Podem duas pessoas caminhar juntas se elas não se conhecerem? Então, para andar com Deus, primeiramente eu preciso conhecer a Deus. E no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13, ali Moisés diz assim, que andar com Deus implica em guardar os seus mandamentos. Quando eu sou fiel a Deus e eu guardo os 10 mandamentos, não 8, 9, 5, 6, os 10. Quando eu sou fiel a Deus e guardo os 10 mandamentos, eu estou andando com Deus. É assim que a Bíblia nos traz uma descrição da maneira como eu posso andar com Deus. E fazendo uso novamente dessa escritora, Ellen White tem um livro que eu gosto muito. Foi o primeiro livro que eu li quando eu conheci a Cristo. Claro que eu lia a Bíblia, estudava a Bíblia, mas lia também vários autores para conseguir entender mais a Bíblia. E essa escritora Ellen White tem um livrinho pequeno, mas grande em seu conteúdo. O livro chama-se Caminho a Cristo. Na página 99 ela diz assim: Orai em vosso aposento particular, e enquanto seguis vossos afazeres diários, elevai muitas vezes o coração a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça qual precioso incenso. Eu acho muito interessante agora o que ela diz. Ela diz assim: Satanás não pode vencer aquele cujo coração deste modo se firma em Deus. Enoque andava com Deus. E sabe como é que ele andava com Deus? Quando ele orava. Então, pastor, como é que eu ando com Deus? Nós andamos com Deus quando nós oramos. Nós andamos com Deus quando nós procuramos o conhecer. E não há outra maneira de conhecer senão conviver. Foi isso que Amós disse. Nós precisamos conviver, e para conviver com Deus eu tenho que estudar a Bíblia. Então eu preciso orar, eu preciso estudar a Bíblia, mas eu também preciso ser obediente a Deus. Obedecer à sua vontade, aos 10 mandamentos. É assim que eu ando com Deus. Essa é a receita para andar com Deus. Esse é o caminho para começar a construir uma fé inabalável. Bom, mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, lá em Gênesis, mas Hebreus diz que Enoque agradou a Deus. E como é que Enoque agradou a Deus? Lá em 1 João, capítulo 3, no verso 22, nos é dito também que uma vez que a pessoa é obediente aos mandamentos de Deus, essa sua obediência leva a pessoa a agradar a Deus. Então perceba que quando eu sou fiel, obediente a Deus, eu não só estou andando com Ele, mas também estou agradando a Ele. Este é o caminho para crescer em nossa fé.
Este é o caminho para andar com Deus, para agradar a Deus. Pois quando nós somos desobedientes, Romanos capítulo 8, versos 7 a 9, diz que quando nós somos desobedientes à lei de Deus, nós nos tornamos carnais, nos tornamos pecadores. E como é que uma fé pode tornar-se inabalável se nós andamos sob o domínio da carne? Precisamos hoje desenvolver essa fé. Vemos sobre este cenário de luta, um cenário de guerra, e não é qualquer guerra. É a guerra que vale a nossa eternidade. É a guerra mais importante que esse mundo já viu. Na verdade, as outras guerras não eram importantes, porque só trouxeram morte, desgraça, devastação. Mas nessa guerra, a última guerra entre o bem e o mal, esta guerra vale a sua vida, vale a sua salvação. O Salmo 125, aqui nos traz uma segurança. O salmista ele começa a falar da fé inabalável usando uma representação que para os judeus era bem conhecida. Ele usa a cidade de Jerusalém e ele usa o Monte Sião. Ele diz a respeito de Jerusalém, essa cidade, quando nós estudamos a geografia bíblica, nós entendemos que Jerusalém fora construído sobre um terreno rochoso, um terreno sólido, um terreno firme. É a mesma coisa que Jesus fala no Sermão da Montanha, é uma casa construída sobre a rocha. Ali nós temos uma cidade construída sobre a rocha. Nossa vida, para ser uma fortaleza espiritual, precisa ser construída também sobre um fundamento sólido, inabalável. Como ter uma fé inabalável se a minha vida está construída sobre um fundamento que se abala facilmente? Precisamos construir nossa vida sobre a rocha que é Cristo. Sobre este fundamento. Foi muito dito a respeito de Jesus como fundamento na Bíblia. 1 Coríntios 3, verso 11. 1 Pedro 2, verso 4 a 8. Diz que Jesus é a rocha que serviu de fundamento. Rocha essa que alguns construtores deixaram de lado. Jesus é a rocha inabalável. Mas como eu faço de Jesus a minha fortaleza? Como eu construo a minha vida sobre a rocha que é Cristo? Sabe como é que você faz isso? De forma bem simples e bem prática. Você tem que aceitar. É simples. Você só precisa escolher fazer de Cristo o Senhor da sua vida. Certa ocasião, Josué, ele fez uma grande declaração. Ele disse assim para o povo: escolham hoje a quem vocês querem servir, se aos deuses que estão da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus. Mas saibam de uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele nos fala isso em Josué capítulo 24, verso 15. E Elias, em outro momento, agora diante de um povo que estava sendo corrompido pelos deuses fenícios, por Baal e toda a divindade que eles adoravam, agora Elias então olha para o povo e também faz um chamado. Ele diz assim: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Ele fala em 1 Reis capítulo 18, verso 21. Você entende que nós precisamos hoje fazer uma escolha? Quem você escolhe servir? Quem você escolhe que seja o Senhor da sua vida? Quem você escolhe para ser o fundamento onde você vai colocar a planta do seu pé? Onde você vai depositar a sua confiança? O salmista, no Salmo 20, verso 7, ele nos fala assim: uns confiam em carros e outros em cavalos. Davi nos fala dessa tragédia humana. Uns preferem confiar numa coisa sem fundamento nenhum e outros em outra coisa que também não serve para nada. No que você confia? Onde está a sua vida? No que você está depositando a sua fé? E aqui eu vou dizer algo para você que talvez possa chocar um pouquinho, mas eu preciso falar. Há quem confie no pastor. Não, mas o meu pastor é um homem de Deus, o meu pastor estudou a palavra, ele conhece. Mas saiba de uma coisa: pastores também são homens, também são pecadores, também são falhos. Eu sou pastor, eu erro, eu peco, eu caio.
Ninguém pode depositar a confiança em mim se quiser ser salvo. E você não deve fazer do seu pastor aquele que vai ser o seu ponto de salvação. O seu pastor é um homem de Deus, maravilha. Ele foi colocado na sua vida para te ajudar a conhecer a Deus, para te ajudar a seguir no caminho, para te ajudar no fortalecimento da sua fé. Mas ele não é o responsável pela sua salvação. Ele é a mão de Deus para te ajudar. Outros preferem confiar no dinheiro. O dinheiro para eles é tudo que eles mais confiam. Se tiver dinheiro, tem tudo. Outros confiam em coisas completamente sem fundamento. Sabe que uma vez eu estava fazendo uma semana de oração numa igreja aqui em Porto Alegre. E então eu lembro que eu parei meu carro no estacionamento em frente à igreja e todos os dias quando eu chegava nessa igreja, uma irmã ficava à porta recebendo as pessoas, sempre com muita simpatia, com muita cordialidade. E ela recebia todo mundo muito bem, sempre com um sorriso no rosto. Mas naquele dia, ela, ao me ver chegando na porta da igreja, ela pegou bem firme a mão e disse assim: pastor, é muito bom ver o senhor hoje de novo, que alegria. E eu olhei para ela e disse assim: irmã, o que aconteceu com você? Você é uma pessoa animada, eu te conheço já há algum tempo, eu sei que você realmente é bem motivada, eu creio que você é assim porque Deus tem lhe abençoado, mas hoje você parece estar mais animada do que o comum. O que aconteceu? Sabe o que ela me disse? Ela disse assim: pastor, o senhor já leu o seu horóscopo hoje? Eu olhei assim: como é que é, irmã? O senhor já leu o seu horóscopo hoje? Eu li o meu hoje, pastor, olha, nossa, eu fiquei animadíssima. Hoje o meu horóscopo falou só maravilhas. Meu querido, não perca tempo lendo essas bobagens. Horóscopo é uma invenção do inimigo para te afastar da confiança na verdadeira fonte que é Deus. Horóscopo não serve para nada. Não presta para nada. E quanta gente hoje confia em coisas que não servem para nada. Deus, Ele quer que tenhamos uma fé inabalável. Já vimos que Enoque andava com Deus. Já vimos que Enoque, ele agradava a Deus. Ele andava com Deus porque ele tinha uma vida de oração. Ele andava com Deus porque ele estudava a palavra de Deus. Ele andava com Deus porque ele era obediente aos mandamentos de Deus. Ele agradava a Deus porque ele também era fiel, obediente. E ao ser obediente, eu estou andando e agradando ao Senhor. Mas a Bíblia nos dá algumas ideias mais. Algumas coisas também que podem ser feitas para continuar me ajudando nesse processo de produzir uma fé inabalável. E a Bíblia nos diz, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38, que nos últimos dias o justo viveria pela fé. Abacuque 2, verso 4, Romanos 1, verso 17, Gálatas 3, verso 11, todos esses versos vão nos dar essa mesma realidade. Hoje, para vencer neste mundo, para vencer nessa batalha, eu preciso desenvolver uma fé inabalável, porque o justo no tempo do fim viveria pela fé. Qual é hoje a sua fonte de confiança? Onde está a sua vida? Como está a sua fé? Eu preciso desenvolver essa fé, porque em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra? Enoque andou com Deus e agradou a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que você hoje cresça em sua fé. Você desenvolva a sua vida, você aprenda dele e assim cresça. Deus quer transformar a sua vida. Mas a Bíblia nos dá outras ideias, algumas poucas mais. Você quer desenvolver sua fé? Envolva-se também. A fé, ela é desenvolvida quando nós a praticamos. É como um exercício. Você desenvolve a sua parte física exercitando-a. Você desenvolve a sua fé exercitando-a. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta.
eu preciso exercitar a minha vida através de uma dedicação a Deus e ao seu trabalho. E assim a minha fé vai crescer, a minha fé vai se desenvolver. Você entende o cenário que nos envolve? Você entende que nós estamos nos aproximando do fim da história deste mundo? E que você só vai ser vitorioso se tiver uma fé inabalável? Mas para ter essa fé, nós vimos a receita. Vida de oração. Você tem dedicado tempo para a oração? Ou a sua oração é só aquela do momento que você sai correndo de casa para o trabalho ou para a escola? É só aquela do momento da refeição que você faz assim, passa a mão no rosto e diz obrigado, Senhor, mas que na verdade você estava com medo ou vergonha e você não quis mostrar que estava orando. Se a sua vida se resume a essa oração, sua fé não vai ser inabalável. Você precisa dedicar tempo para orar. Tempo para conversar com Deus a sós, em paz e onde nada vai lhe interromper. Você tem dedicado tempo para estudar a palavra de Deus? É aqui que nós conhecemos o Senhor. Você tem sido fiel à lei do Senhor? E quando eu digo fiel à lei, você tem cumprido todos os 10 mandamentos? Se você tem feito isso, a sua vida vai começar a desenvolver uma fé inabalável. E por fim, mas não menos importante, envolva-se na obra de Deus. Dedique-se ao Senhor. Faça o trabalho de Deus com amor para que a sua vida também seja uma bênção para outros. E você vai ver que a sua fé vai crescer, e crescer, e crescer. E nada vai abalar a sua vida. A sua vida vai ser como um monte Sião, firme, que não se abala para sempre. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus fortaleça a sua fé. Que você dedique-se ao Senhor. E assim, dia após dia, veja a sua fé se fortalecer. Mas se você tem sentido que a sua fé está enfraquecida, faça esses passos que eu mencionei. E peça que Deus batize você com o seu Santo Espírito. E Ele vai renovar a sua vida dia após dia. Eu convido você a orar comigo neste momento. Vamos pedir essa força de Deus. Vamos clamar ao Senhor para que envie seu Espírito Santo sobre nós. E vamos procurar ter uma vida de mais dedicação a Ele e termos uma fé inabalável. Ore comigo neste momento. Querido Deus, obrigado porque o Senhor tem fortalecido a nossa vida. Ajuda-nos a dedicarmos tempo para orarmos, tempo para estudarmos a Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, o Teu auxílio para sermos fiéis e obedientes a todos os Teus mandamentos. Ajuda-nos também, Senhor, a nos envolvermos em Tua causa e fazermos parte da Tua obra nesta terra. Para isso, ó Deus, nos ajude, nos capacite e permita que, diante de todos esses passos que dermos, nossa fé possa crescer e tornar-se inabalável. Abençoe, ó Deus, aquelas pessoas que estão me ouvindo e quem sabe estão com a sua fé fragilizada. Que o Senhor envie Teu Espírito, que o Senhor ajude essa pessoa, que ela renove as forças em Ti e que dia a dia ela se fortaleça ao ponto de tornar-se inabalável. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos, dá-nos a Tua paz e a Tua bênção, eu te peço em nome de Jesus. Amém.